Retornando para mais duas questões, questão 6 e questão 7. Vamos lá, na questão 6, nós temos duas cargas, uma com valor 2Q, outra com valor Q, a uma distância de 1 metro. A constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona. Ele quer saber, e a força de interação entre essas cargas vale 720. Perfeito? Então, ele quer saber quanto vale Q e 2Q. Pela fórmula, K vezes Q vezes 2Q dividido pela distância ao quadrado é igual a 720. Então, usei a lei de Coulomb. K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado igual a força. Perfeito? Vamos fazer esse cálculo. Vamos lá. 2Q vezes Q vai dar 2Q ao quadrado. É igual a 720 dividido por 9 vezes 10 a nona. 720 simplifica com 9, vai dar 80. O 2 que está multiplicando o Q ao quadrado, ele passa dividindo. Então 2 dividido por 80 vai dar, 80 com 2 vai dar 40. Então a gente tem agora Q ao quadrado é igual a 40 dividido por 10 elevado a nona. Passo 10 a nona para cima. 40 vezes 10 elevado a menos 9. Q ao quadrado. 4. Aqui é 10 elevado a 1, com 10 elevado a menos 9 vai dar 10 elevado a menos 8. Então, Q é a raiz do 4, 2, raiz de 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 4 Coulomb. Então, a carga Q vale isso. Evidente que a carga 2Q vai valer o dobro. Letra B. Na questão número 7. Essa questão é um pouquinho mais complexa agora. Vamos lá. Nós temos um triângulo equilátero de lado L, carga Q positiva e carga Q positiva em dois dos vértices e carga Qzinho negativa no outro vértice. As mesmas cargas agora são postas nos vértices de um quadrado, nesta condição, nessa configuração. Então vamos lá. Quais são as forças resultantes em Q? Positivo com negativo, força de atração. Ele chama essa força de F1. A mesma força de atração existe entre Q e Qzinho, né? No outro lado, perfeito? Então, nós temos aqui F1 e aqui também F1. E o ângulo, em se tratando de um triângulo equilátero, o ângulo vale 60 graus. Nós vamos tirar a força resultante. Pronto. Eu vou fazer um pontilhado paralelo a esse lado, um outro pontilhado paralelo ao outro lado do triângulo. E aqui no meio surge a força resultante. Essa é a força resultante de F1 e F1, com um ângulo de 60 graus. Aqui a gente tem a lei do cosseno. Então, vou chamar de F1 resultante. Ok? F1 resultante. Assim, ó, F resultante, né, de 1. Então, ela vai valer F1 resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F1 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F1 vezes cosseno de 60, que vale 1/2. Então, a força resultante 1 ao quadrado, corta,
F1 ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F1 ao quadrado vai dar 3F1 ao quadrado. Então, a força resultante em 1, ela vai ser igual a F1 raiz de 3. Perfeito. Agora vamos para a força resultante no quadrado. Lembrando que nós temos aqui uma força chamada de F2. Essa força também, a distância é a mesma, as cargas são as mesmas. Aqui eu também tenho F2. No meio sai a resultante. Essa é um pouquinho mais fácil porque a gente acabou de fazer um triângulo retângulo isósceles, certo? Esse é igual a esse, então esse aqui também é igual a esse. Isso é uma diagonal de um quadrado, ou seja, essa força resultante em 2, a força resultante em 2 vai ser F2 raiz de 2, ou F1, né? Nós podemos chamar de F1, porque, na verdade, a distância é a mesma, as cargas são as mesmas na posição do triângulo. Então, F2, na verdade, é igual a F1. Então, vai valer F1 raiz de 2. Com isso, a gente pode afirmar que a força resultante no triângulo ela é maior do que a força resultante no quadrado. Então, essa aqui ele chamou de F1, perfeito? E essa aqui ele vai chamar de F2, tá? Então, a força resultante no triângulo é maior do que a força resultante no quadrado, então F1 é maior do que F2. Tá? Só uma correção, né? Nós poderíamos ter chamado essa força de F. Aqui F, aí aqui sim seria F1 e aqui F2. Mas não tem problema. Isso aqui está em função de F1, aqui também está em função de F1. Então, a resultante no triângulo é maior do que a resultante no quadrado. Letra C. Letra C. Ok?